Oi, primeiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer nossa atividade no livro de História, tá? Nós vamos na página 62, capítulo 7, nós vamos iniciar o capítulo 7, na página 62, tá bom? Vamos lá. Marcando o tempo. Com o professor, leia um pequeno poema e veja se consegue repeti-lo bem depressa. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Isso aqui é um trava-línguas. É isso mesmo. Quando a gente fala bem rápido, a nossa língua dá uma travada, né? O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo. Já me embananei. Por isso que se chama-se trava-línguas. Você consegue repetir ele bem rápido? Então tenta aí. O restante dessas atividades, na página 62, é só para você pensar, tá? Não precisa responder em lugar nenhum, você vai só ler com um papai e com a mamãe e vai interpretar, pensar como que será que são, como que será que seriam essas respostas. Então, olha lá. Sobre o que o poema fala, gente? O poema tá falando sobre o quê? Como que é o tempo na sua vida? Você tira bastante tempo para fazer o que quiser? Como que é? Como que você faz? Como que é o tempo? Como que você mede o tempo aí na sua casa? O que você faz pela manhã? Você vai lembrar aí, gente, de manhã, o que vocês fazem quando vocês acordam? O que você faz à tarde? Tudo bem, gente, que agora na época da quarentena, né, a nossa rotina tá toda diferente. Mas antes, à tarde, vocês iam pra escola, né? De manhã acorda, toma um banho, almoça, né? Toma um café da manhã, né? Antes. Agora a rotina tá um pouco diferente nesses meses de pandemia, né? Em qual horário você acorda? Você sabe que horário mais ou menos você acorda? Em que horário as suas aulas começam? Vocês lembram que horas que as nossas aulas começam? Começavam lá na escola? A nossa aula começa a 1 hora da tarde, às 13 horas, tá? E o que você faz antes de dormir? O que você faz antes de dormir? Então, essas perguntinhas não precisam ser respondidas em lugar nenhum, tá bom? Só para você ir vendo com o papai e com a mamãe e respondendo mesmo para você pensar. São perguntas que te levam a pensar. Lá na página 63, tá falando para você fazer um desenho, olha, o tamanho do espaço. Então, não pode ser desenho de formiguinha, tá? Represente com desenhos as atividades que você mais gosta de realizar durante o dia. Depois, converse com os colegas, né, para saber como que cada um tinha feito. Então, isso não vai dar pra gente fazer essa conversa, mas você pode mandar a sua foto da atividade que você mais gosta de fazer e a mãe do seu amiguinho ou o papai ou quem ajuda ele pode abrir a foto aqui no grupo para mostrar. Olha, por exemplo, a Emanuele gosta de fazer isso durante o dia. Já o Samuel gosta de fazer outra coisa. Então, vocês vão conseguir ver o desenho do amigo, tá? Então, você vai fazer um desenho aqui, ou vários desenhos, do que você mais gosta de fazer durante o dia. Na 63. Lá na 64. Medir o tempo. Observe as imagens a seguir e depois responda. Para que servem esses instrumentos, gente? Olha só. Tem um relógio de pulso, que é um relógio onde a gente coloca na mão. Um relógio de parede, que é, né? O próprio nome diz, fica na parede. Um relógio de pêndulo. Esses são relógios mais antigos, né? A gente quase não vê. E um relógio digital de rua. Quem já viu um relógio desse? Lá na 9 de julho, com a Presidente Vargas, acho que tem um relógio desse digital. Não sei se tem em outro lugar. Se você respondeu que esses instrumentos aqui servem para marcar as horas, você acertou. Os relógios marcam as horas com uma forma de medir o tempo que passa. Você costuma olhar o relógio para saber as horas aí na sua casa? Você costuma olhar o relógio para saber as horas? Observe os relógios e assinale com um X o que está marcando 8 horas. Então, olha lá. Tem um aí que está marcando 5, outro está marcando 8, outro está marcando 10. Você vai marcar um X no relógio que está falando que são 8 horas. Lá na 65. Será que já existiu um tempo em que as pessoas não tinham relógios? Observe as fotografias. Olha lá, a primeira fotografia, gente, é de um relógio de vela. Esse, pessoalmente, eu nunca nem vi. Ó, nesse relógio tem alguns números, ó. 2, 3.
né? E aí depois tem os números bem diferentes, o 4, o 5, o 6 e o 7. É um relógio de vela, então você acendia a vela, ele ia queimando, você ia sabendo as horas que eram. Olha que interessante. A ampulheta e o relógio de sol. Você conhece algum desses? Já viu? Pessoalmente ou mesmo em livros e revistas? O relógio de vela é um modo de ver a passagem do tempo. Em uma vela, são feitas sempre com a mesma distância um do outro. Ao deixar a vela acesa, à medida que ela derrete, sabe-se quanto tempo passou. Então, olha só, eles fazem uma marcação, né, do mesmo tamanhozinho entre um número e o outro. Então, se passou 2 pontinhos, quer dizer que passou 2 horas. A ampulheta também mede a passagem de tempo por um sistema formado pela união de 2 vasilhas de vidro. Uma delas fica cheia de areia e a outra vazia. A areia vai lentamente enchendo o outro recipiente. Pela quantidade de areia despejada, sabe-se quanto tempo passou. Então, também era uma forma de medir o tempo, a ampulheta. E o relógio de sol. Olha que legal e que lindo, né, gente, o relógio de sol? Só que tem uma coisa. O relógio de sol em dias de chuva não funciona. É usado há mais de 3.000 anos. É um mecanismo em que uma haste de metal fica presa sobre uma base, onde estão escritas as medidas do tempo durante o dia. Conforme o tempo vai passando, a sombra desta haste vai mudando de lugar. Assim indicam as horas. Lá na 66, nós vamos fazer essa atividade, mas um pouquinho diferente. Aqui era para ser feita na escola, você ia juntar com um amiguinho, a gente ia para o pátio. Aí na sua casa, você pode pedir ajuda pro seu pai, para sua mãe, pro seu irmão, tá? Não é obrigatório fazer, mas é bem interessante para vocês verem a diferença que vai dar. Vamos brincar de relógio de sol? Você vai verificar como funciona ver as horas pela sombra. Então, você vai num lugar na sua casa que tenha bastante sol, tem que ser no horário que o sol está, né, mais forte. E a mamãe ou o papai vai fazer como o desenho, ó. Vai desenhar a sua sombra no chão, certo? E aí vai marcar aonde é que a sua sombra tá. Então, vai fazer um desenho, pode contornar a sua sombra. Ou só marcar um X, assim, ó. A minha cabeça parou nesse rumo, então vai marcar um X onde tá a sua cabeça, a sua sombra, tá terminando, certo? E aqui você vai nesse risquinho, na letra E, você vai anotar a hora que era. É meio-dia, professora. 12 horas, 13 horas, você vai marcar aqui a hora que é. 2 horas depois, volte ao mesmo local. Então, você vai marcar 2 horas depois, você vai voltar nesse mesmo local, em pé novamente. Você vai ver a primeira marca dos dias. Assinale agora onde está a outra marca. Então, assim, você vai ficar de novo de frente para o sol e vai fazer outra marcação com X onde está a sua sombra. Você acha que a sua sombra mudou de lugar? Sim, mudou de lugar ou não, está no mesmo lugar. Então, ó, vocês vão lá para um lugar ensolarado, a pessoa vai fazer um X, seu irmão, seu papai e mamãe, vão fazer um X onde está acabando a sua sombra. 2 horas depois, você vai voltar e vai fazer outro X onde está agora a sua sombra. E vai responder esse aqui, se mudou ou não, tá bom? Depois vocês me contam. Então, olha só. Nossas atividades têm horários. Na atualidade, estamos sempre atentos ao horário para organizar nossas atividades, não é mesmo? Temos horário certo para ir para a escola, temos horário para almoçar, para jantar, para dormir. Então, agora a gente vai aprender sobre a importância de a gente ter horário. Por exemplo, sua mãe fala assim: filho, vai tomar banho que já tá quase na hora da janta. Então, você vai tomar banho às vezes antes do jantar. Então, a gente tem um horário para jantar, a gente tem um horário para dormir, a gente tem um horário às vezes para ir para escola, né? Quando a mamãe marca no médico, você tem um horário para ir ao médico. Então, em toda a nossa vida a gente tem um horário. A gente vai continuar depois na outra aula de história, falar mais um pouquinho de como a gente pode marcar o nosso tempo, marcar os nossos dias, tá? Um beijo e até amanhã.